mobilidade articular para o nosso punho. Chegamos então numa das partes mais lesadas ou que mais incomodam, principalmente quem pratica esportes de raquete ou que trabalha muito ou que está ali praticando movimentos overhead, LPO, crossfit. Então a gente tem muitas lesões e muitas dores nessa parte do punho. E para a gente conseguir trabalhar a mobilidade do punho, eu vou passar aqui então essa rotina, que ela pode ser realizada antes do treino, depois do treino, todos os dias quando você acorda. Enfim, a mobilidade é algo que a gente precisa trabalhar tanto quanto a flexibilidade, tanto quanto a parte do treinamento físico de maneira geral. Então eu vou passar para vocês aqui essa rotina de mobilidade para punho, para você nunca mais sentir dor ou desconforto. Nós vamos começar pelo básico, fazendo a extensão do punho. A flexão do punho é quando o punho vai ao encontro da parte medial do meu antebraço. E extensão é quando o dorso da minha mão vai ao encontro da parte lateral. Então como é que eu vou começar? Eu vou fazer aquele movimento clássico de puxar para trabalhar essa parte do punho. Mas uma coisa que a galera se esquece de maneira geral é de colocar o nosso dedão junto, nosso polegar. Então nós vamos pegar todo o polegar, todos os dedos, e então fazer esse movimento. E quando nós chegarmos no limite do movimento, nós vamos fazer pequenas oscilações. Então a gente vai trabalhar de 10 a 20 oscilações nessa posição. Trabalhando essas 10 a 20 oscilações, nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer então a flexão do punho, nós vamos abraçar a mão aqui e com este dedo nós vamos apoiar aqui, ó, e então fazer a mesma coisa, ó, chegar no nosso limite e trabalhar só esse movimento de oscilação no limite da nossa amplitude. Vou fazer isso bilateralmente, limite da minha amplitude. Vocês vão perceber que um braço é bem normal ter mais mobilidade que o outro. Depois que eu fiz esses movimentos mais básicos, eu vou trabalhar os movimentos de lateralização, que muitas vezes são esquecidos pela maior parte do pessoal. Então eu vou deixar a minha mão assim, vou segurar com a outra assim e vou trazer nessa posição. Ó. Eu posso fazer com o braço estendido. Aqui eu não preciso pegar o dedão, tá, gente? O polegar. Eu posso fazer pegando aqui, mas também posso fazer pegando o polegar. O que eu vou fazer? Eu vou chegar no máximo da minha amplitude e trabalhar só essa oscilação no final da minha amplitude. O que eles vão sentir bastante? Mais ou menos como se fosse um choquezinho aqui por causa do nosso nervo que a gente tem aqui passando nessa posição, tá? Então a gente tem dois nervos importantes, o nervo ulnar e o nervo radial. Nervo radial e nervo ulnar, por isso que a gente pode sentir esses choquinhos. E depois a gente vai fazer o contrário, ó, vamos trabalhar no limite da amplitude e trabalhar com pequenas oscilações. Depois que a gente trabalhou então essas 4 posições, flexão, extensão, lateralização, a gente já vai trabalhar alguns movimentos mais amplos antes de colocar carga. E vocês já vão entender a parte da carga. Eu vou fazer rotações no máximo da minha amplitude de movimento para um lado, depois eu vou fazer amplitudes no outro sentido. Vou fazer flexões e extensões com a amplitude máxima que eu conseguir, eu vou até lá ao final e vou até lá à frente com a mão fechada, gente, tá? Sempre com a mão fechada. E depois eu vou fazer então as inclinações. E por último, eu necessito fazer então as rotações internas e externas do meu punho e também do antebraço. Então, essas são algumas das mobilidades que a gente tem sem carga. Ramiro, como assim carga? A gente vai impor uma carga na articulação, que na maioria das vezes a gente impõe a carga do nosso corpo, a carga de uma parede,
e aí a gente começa a colocar mais carga e através dessa carga a gente consegue alcançar maiores amplitudes. Eu vou começar com a parte aqui do stepzinho, pode ser numa cadeira, pode ser numa caixa, se você estiver num box de crossfit, pode ser em qualquer superfície, que inclusive poderá ser no chão. O primeiro que a gente vai fazer, nós vamos colocar as mãos paralelas, pode usar a mesma largura dos joelhos como norte, vai subir, vai deixar o peso cair sobre os punhos, gente. Só que não vai lá na frente. Primeira vez, a gente precisa trabalhar o nosso punho e essa progressão da carga. Então eu vou deixar o meu peso cair sobre meus punhos. Ó, eu não vou desabar aqui a minha escápula, ó. Mantenho aqui, ó, e vou jogando só de um lado para o outro. Por isso que é tão importante nós trabalharmos esses movimentos laterais, porque eles ajudam na distribuição de carga do punho. Depois eu vou descer, cheguei ao máximo da minha amplitude e vou trabalhar com pequenos movimentos oscilatórios. Depois eu vou virar as minhas mãos para dentro. Posso manter este braço estendido e flexionar o braço contrário, trabalhando este movimento já com uma amplitude um pouco maior e já aumentando bastante a dificuldade. Eu primeiramente vou chegar ao limite da minha mobilidade sem tirar a palma da mão do chão ou da superfície e trabalhar essa oscilação bem ao final da minha amplitude de movimento, de 10 a 20 oscilações. Finalizei. Eu vou trabalhar algo que é praticamente ignorado, muito raro alguém trabalhar, que são os movimentos rotacionais. Eu vou colocar o dorso da minha mão na superfície, com a outra mão eu vou estabilizar e vou girar o máximo para fora e o máximo para dentro o meu antebraço. Então eu giro o máximo para fora, o máximo para dentro, o máximo para fora e o máximo para dentro. E no finalzinho ainda eu posso chegar no limite, por exemplo, da rotação interna e trabalhar pequenas oscilações de 10 a 20. E a rotação externa, a mesma coisa, trabalhar só nos limites internos e nos limites externos. Já dei uma boa mobilizada no meu punho. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar a tensão elástica. O que faz a tensão elástica? Através do conceito de Mulligan, que ele diz que quando nós colocamos um estímulo sobre a articulação, ele aumenta a liberação do líquido sinovial, que é o nosso lubrificante natural da articulação, e assim a gente tem uma maior fluidez para realizar os movimentos e para trabalhar a mobilidade. Então, eu vou colocar sobre a linha articular, não é no antebraço e também não é na mão, é sobre a linha articular. Coloquei aqui, ó. É importante a gente ter um degrau onde a gente vai colocar sobre a linha articular e vai conseguir tracionar para baixo. Eu gosto muito de colocar aqui no joelho. Coloquei em cima, ó, tá tendo essa tensão aqui. E aí eu vou, então, trabalhar a mobilidade do meu punho com esse estímulo de aumento da liberação do líquido sinovial através desse conceito Mulligan. E assim eu consigo ter maiores amplitudes. Eu posso fazer isso para extensão do punho, para flexão do punho e para os movimentos de lateralização ou inclinação. Só não consigo fazer para as rotações. Depois então que eu fiz essa mobilidade mais passiva, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar então a mobilidade mais ativa, que pode ser muitas vezes até associada com um aquecimento já da musculatura do antebraço e do punho. Com a mão fechada, posso fazer de forma alternada,
posso fazer para cima e para baixo. Aqui eu já vou colocar mais velocidade, não esquecer de jeito nenhum das inclinações, rotação para fora, rotação para dentro. Posso trabalhar a questão da neurociências, um para dentro e um para fora e vice-versa. Assim eu já estou estimulando o meu cérebro a novos elementos, a novas demandas e também já trabalhar com tensão. Hoje com a ajuda dos bands é muito fácil. Por exemplo, eu vou segurar aqui, ó, coloquei aqui, ó, apoiei meu cotovelo no joelho, tô trabalhando inclinação, tô trabalhando extensão, tô trabalhando flexão, quero trabalhar a outra variável da inclinação. Então a gente consegue trabalhar muito bem com a questão dos bends. E aqui eu passei alguns exercícios que você pode fazer no conforto da sua casa. Se você não tem um super bend, até desamarrei meu tênis, você pode usar um mini bend, você pode usar uma cadeira, mas o principal é que você comece fazendo essa sequência ou alguns desses exercícios, faça uma progressão entre as semanas. As primeiras 2 semanas eu vou fazer de 10 a 20 percussões, de 10 a 20 oscilações, 1, 2 vezes cada um dos exercícios. Na segunda, terceira semana eu já vou aumentar, vou dobrar e assim eu vou progredindo. E não se esqueçam, depois que eu fiz a parte de mobilidade, eu preciso aquecer. E aqui a gente mostrou um aquecimento bem tranquilo. Eu preciso trabalhar com bend, eu preciso trabalhar com descarga de peso, eu preciso trabalhar com os movimentos, por exemplo, com barra, com anilha, com kettlebell, e assim eu vou chegar preparado e principalmente pronto para realizar o meu treino, o meu trabalho e seja o que eu precisar ou a demanda que eu necessitar naquele momento.